Efésios capítulo 5. Pela manhã, meus irmãos, eu fiz a leitura do versículo 1 ao versículo 21, como eu tenho feito sempre, à guisa de contexto. Mas até para poder poupar um pouco a voz também, eu farei a leitura apenas do versículo 19. Só o 19. Lembrando, esse é o versículo que nós estamos agora nos detendo, mas abrimos espaço para essa minissérie acerca do livro dos Salmos. Versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. No 19 e o 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco, já dando início a essa parte introdutória acerca da estrutura e da própria teologia do livro dos Salmos. E nós paramos exatamente no ponto em que fala do tema da lei do Senhor, da Torá, dos seus mandamentos que são tão enfatizados, cantados no livro dos Salmos. Esse tema certamente vai percorrer, eu vou falar um pouco mais sobre ele ainda agora, mas nesse momento eu quero mostrar para vocês um outro tema importante que percorre esse livro, o livro dos Salmos, e você pode, sem perder de vista o que nós temos aqui, que é Efésios 5:19 como um pano de fundo, é o nosso texto que será exposto nessa série, mas já pode ir lá para o livro dos Salmos. Vá para lá, abra-o e deixe aberto aí no Salmo 2. Por quê? Como eu disse, pela manhã nós vimos que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles compõem uma espécie de base, de alicerce para todo o livro dos Salmos. Os demais salmos, eles estão fundamentados, seria essa a ideia, no Salmo 1 e no Salmo 2. O Salmo 1 tem como foco principal a lei do Senhor. Já o Salmo 2, e foi aqui que nós paramos, ele enfoca a centralidade do Messias. Veja aí o Salmo 2, a centralidade do Messias. Meus irmãos, é a pessoa do Messias, a pessoa do Messias de Deus, a sua dinastia perpétua e sua habitação permanente, que é não apenas enfatizada no Salmo 2, mas em todo o saltério. De uma perspectiva histórico-redentora, você avaliando, observando a história da redenção e vendo o seu desenvolvimento, passando pelas administrações da aliança, desde Adão, assim, chegando em Noé, Abraão, Moisés, em Davi. Na aliança davídica, você tem uma ênfase ainda maior na questão do reinado. Esse é o distintivo principal na aliança davídica, ou nessa administração do pacto da graça. E não seria diferente que nos Salmos, no livro dos Salmos, livro este que sua boa parte foi escrita, composta por Davi, não seria diferente que nesse livro haveria uma ênfase grandiosa na pessoa do Messias, especialmente quanto ao seu reinado mediador, quanto ao fato de que ele é o rei ungido, aquele que foi enviado pelo Pai para governar a todos. Veja como essa ideia aparece aí, por exemplo, no Salmo 2, no verso de número 2. É dito que as nações, elas conspiram, como cantamos agora há pouco, elas conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. No versículo 7 do Salmo 2, veja, é dito que ele é o filho, tu és o meu filho. Mostrando aqui claramente a correlação, a ideia de reinado, de dinastia desse reinado. Ele governa como sendo aquele que está à destra do Pai, exerce domínio sobre todas as coisas. Perceba também que esse decreto que é descrito aí no Salmo 2, ele é abrangente sobre o reino de Deus e seu ungido, de seus tronos unidos em Sião, preparando o cenário para o desenvolvimento de todo o saltério. O Salmo 2, ele vai fazer esse eco em todo o saltério, mostrando assim que esse reino de Cristo, esse reino de Davi, ele é um tipo do reino de Cristo, apontando assim para a própria pessoa do Messias. Não, Davi, quando fala nos Salmos acerca do seu reinado, em última instância, não está falando de si mesmo.
Não entenda isso mal. É claro que é contemplada a pessoa de Davi. E da própria dinastia, da linhagem física de Davi também é contemplada. Mas isso é apenas em segunda instância. De forma principal, Davi está falando e profetizando acerca do Messias. Daquele que seria chamado de filho de Davi. Sim, que viria da sua descendência. O rei ungido. Sendo assim, meus irmãos, os dois salmos de abertura do saltério, o primeiro e o segundo, compõem essa base, esse alicerce que assim demonstra os temas principais que o saltério como um todo abordam. Veja, é dito no saltério que Yahvé ele governa o céu e a terra, desde a eternidade e por todo o tempo. O reinado de Davi foi um reinado temporal, um reinado meramente, nesse sentido, humano, submisso ao governo de Deus, ao governo de Cristo, mas o reinado daquele para quem ele aponta é um reinado que é superior. Este rei, de quem ele é uma sombra, já reinava desde toda a eternidade. E o trono de Davi na terra é uma demonstração do trono de Deus no meio do seu povo, simbolicamente falando, fisicamente falando. A ideia seria mais ou menos essa, há uma espécie de fusão aqui entre esses dois reis, esses dois reinos, permeando toda a teologia do saltério. De tal forma que você ouve Davi falar acerca do seu reinado, e as palavras de Davi que falam sim do seu reinado, elas são as mesmas palavras que estão falando do reinado de Cristo. Há essa junção aqui, caminhando junto, se sobrepondo os dois reinos, o reino de Deus, a pessoa de Cristo, e o próprio rei humano, Davi. Mas volte um pouquinho para o Salmo 1. Salmo 1. Está no Salmo 2, veja o Salmo 1 aí. Salmo 1. Observe a expressão que é usada. Salmo 1. Logo no seu começo aqui, versículo de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É impressionante como, devido, não apenas isso, mas esse é um dos fatores, a influência dessa questão desgraçada da ideologia de gênero acaba tentando influenciar até mesmo a interpretação de um texto bíblico. Há quem olhe para esse salmo aqui e tente fazer de forma a pressionar o texto e dizer uma coisa que ele não está dizendo. Alguns entendem aqui que o versículo deveria ser traduzido como de forma neutra. Bendito é aquele, ou benditos são aqueles, sem trazer a ideia aqui de masculino. Mas a ideia no original hebraico aqui, e eu quero que você se atente para isso, para você compreender a importância do Salmo 1, e isso em todo o saltério. A ideia no original hebraico é sim, o termo usado aqui é no masculino. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é o homem. E por que isso é importante? Ora, primeiro porque é o que o texto diz no seu original. E o que ele diz tem que ser acatado por nós. Mas também pelo significado que isso possui em toda a teologia bíblica. Lembre-se, por exemplo, do primeiro Adão. O primeiro Adão, ele era bem-aventurado quando foi criado por Deus. Deus o criou de forma perfeita. E assim ele era bem-aventurado até ele cair em pecado. Mas o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, ele foi bem-aventurado durante toda a sua vida. Não houve nenhuma queda, não houve nenhum deslize. Sim, o Salmo 1, ele traz uma perspectiva tanto nos remetendo à ideia do Éden, de quando Deus criou o homem e fez esse homem bem-aventurado, homem este que andava conforme a lei do Senhor, que guardava a sua lei no seu coração, mas assim acabou caindo e se rebelando contra Deus, ouvindo as palavras, ouvindo, no caso, a sua mulher, e a sua mulher que ouviu o diabo, mas nos lembra também de quem de fato é o bem-aventurado do Salmo 1. Veja como é importante você entender isso.
Porque sem uma perspectiva cristológica acerca dos salmos, você terá, no máximo, uma espécie de vários tipos de sermões que são meramente morais. Faça isso, não faça aquilo. Isso não é apenas com relação aos salmos, na verdade é com relação a todo o texto bíblico. E isso acontece principalmente no Antigo Testamento. Quando o pregador ele vai para o Antigo Testamento e começa a proferir ali os ensinos do Antigo Testamento e ele não se preocupa em apresentar Cristo no texto, ele acaba sendo um sermão apenas de não faça ou faça, apenas de regrinhas. Sim, é bem verdade que a palavra de Deus faz exigências e dá ordens para nós do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer. Mas sempre a perspectiva bíblica tem que ser à luz de Cristo, do que ele cumpriu em nosso lugar. Sem isso não há evangelho. Sem isso não há anúncio da proclamação da redenção que Deus fez por nós em Cristo. Pois bem, o Salmo 1 já anuncia esta verdade. Eu não estou pregando nele aqui, é apenas uma demonstração disso. No caso, não estou pregando nele de forma direta, expondo versículo a versículo. Mas apenas usando isso para você perceber que se você já ouviu um sermão no Salmo 1, que era apenas sobre, você tem que ser bem-aventurado, você tem que fazer isso, você tem que meditar na palavra, mas não houve uma perspectiva acerca de Cristo, você não ouviu um sermão verdadeiramente fiel ao seu propósito original. O salmista que, em momento algum, queria simplesmente falar acerca de conduta moral, mas o Salmo 1 ele é personificado na pessoa do Messias. Em outras palavras, Cristo é o bem-aventurado varão do Salmo 1. É assim que você tem que ler esse texto. Então, o Salmo 1, na abertura do saltério, desse livro de louvores que nós cantamos aqui, logo na abertura, nós já temos uma menção à pessoa de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela palavra escrita e a palavra encarnada. Sim, o Salmo 1 fala da lei, a palavra escrita, mas também fala da palavra encarnada, o Logos, o Verbo que se fez carne. É anunciado para nós logo no início do saltério. Veja aqui no Salmo 2, observe aí, Salmo 1, lei, palavra escrita, mas já a pessoa do Messias sendo destacada aqui, ele é o varão. Observe que no Salmo 2, há uma mudança aqui. Qual é a mudança? Enquanto o Salmo 1 tem uma ênfase num aspecto mais pessoal, bem-aventurado o varão, e esse varão andando assim, guardando a lei do Senhor, e lembrando que aqui em última instância é Cristo de quem ele fala, no Salmo 2, o foco do salmista passa agora para o grande drama cósmico da redenção, na comunidade da aliança. Observe como no Salmo 2, ele nos dá um quadro geral aqui da salvação e da história mundial. Ele apresenta a oposição do mundo em rebeldia contra Deus, seu rei e seus caminhos. O mundo, meus irmãos, ele quer uma liberdade autodestrutiva em vez da liberdade dos filhos de Deus. Como escreveu Calvino, que ao menos fique claro o seguinte: todos aqueles que não submetem à autoridade de Cristo estão em guerra contra Deus. E é o que o Salmo 2 anuncia. Todos que não estão rendendo graças a Cristo, todos aqueles que não exaltam e adoram a Cristo, todos aqueles que não beijam o ungido, o Filho de Deus, eles estão, de forma necessária, contra Cristo. São rebeldes à sua vontade. O Salmo também revela, o Salmo 2, o delírio do homem em pensar ser capaz de fazer guerra contra Deus. Sim, o homem entregue ao pecado, escravo deste pecado, ele, de forma a delirar, acha que é capaz de entrar em guerra contra Deus. Ele é como um ímpio do Salmo 7, veja aí o Salmo 7, versos 15 e 16. Salmo 7, versos 15 e 16. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. A rebeldia contra Deus
sempre conduz à derrota. Ninguém que se levante contra o Senhor Deus pode sair vitorioso. Por isso que o Salmo diz que Deus, ele responde a essa peleja, a essa tentativa de guerra contra ele com menosprezo. Ele ri dessa fragilidade patética e se ira com a rejeição da sua bondade. Ele não se abala pela rebeldia, mas estabelece seu santo rei como seu filho no monte Sião. Essa é a resposta de Deus aos ímpios. Ele zomba dos seus inimigos. Meus irmãos, Deus confere a esse rei, o seu ungido, poder de julgar e dominar as nações. E somente destruição aguarda aqueles que continuam em rebeldia. Mas esse rei, o rei aqui descrito no Salmo 2, ele é o libertador para aqueles que esperam e se voltam para ele. Por isso, precisamos beijar o Filho como demonstração de nossa lealdade. Ele é o nosso refúgio e proteção. O rei ungido descrito no Salmo 2. Em certo sentido, todo rei fiel em Sião era filho de Deus e salvador de seu povo. O texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, o Senhor disse a Davi, através do profeta Natã: eu serei teu pai, serei seu pai, e ele será meu filho. Sim, Davi e a sua descendência, a sua dinastia, eram ali, eles exemplificavam esse reinado de Deus sobre Israel e sobre a terra. E nesse sentido, todos os reis que eram fiéis ao Senhor, que guardavam assim a sua palavra, como prescreve o texto de Deuteronômio capítulo 17, que o rei deveria guardar a lei do Senhor e aplicá-la à nação. Todo rei que assim seguia estava demonstrando o que o Salmo 2 anuncia. Não de forma perfeita, porque só Cristo faz isso, mas em alguma medida os reis fiéis de Judá, de Jerusalém, estavam sim mostrando ou apresentando Cristo ao povo e aos demais povos. Você percebe a importância do papel aqui da monarquia na antiga aliança? Não foi à toa que Deus fez isso. Até porque Deus não faz nada sem sentido, tudo há um propósito. Com o reino de Davi e dos seus filhos, o Senhor usou disso como instrumento para mostrar o reinado do seu filho sobre todos. O profeta Joel, ele falou do Senhor Jesus Cristo também, quando disse o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel 2:32. Todos os crentes, cada um de vocês, cada um de nós, precisamos nos voltar a esse salmo, o Salmo 2, para celebrar Cristo como seu rei, como nosso rei e nosso salvador. Percebe que só nessa pequena introdução, essa pequena apresentação do Salmo 1 acerca da lei e da pessoa do Messias ali, guardando a lei, e o Salmo 2 como o Messias sendo demonstrado, sendo aquele que é o rei, o ungido de Deus, você já desbanca por completo o argumento que eu ainda vou citar lá na frente, em outro sermão, daqueles que dizem: como cantar o Salmo se não falam de Cristo? Ignorantes. Ignorantes é o que eles são. Não conhecem absolutamente nada do que os salmos declaram. A abertura do saltério, a base do saltério, os dois salmos que são aqueles que ecoam em todo o saltério, lei e reinado, já falam de Cristo o tempo todo. Como não cantamos Cristo nos salmos? Como não fazemos isso? Sim, os Salmos 1 e 2 não apenas são uma introdução do livro 1. Lembra o livro 1? Qual é o livro 1? Do Salmo 1 ao Salmo 41. Vimos isso pela manhã. Mais uma vez para lembrar vocês. Os 5 livros do Saltério. O livro 1, do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2, do 42 ao 72. O livro 3, nós começamos a lê-lo hoje, do 73 até o 89. O livro 4,
Do 90, que cantamos pela manhã, até o Salmo 106. E o livro 5, do Salmo 107 até o 150. 5 livros. Essa divisão dentro do saltério, que eu estou tentando mostrar para vocês desde amanhã, que há uma organização dentro do saltério. E assim você pode perceber a sua estrutura, a sua beleza e a sua riqueza. Esses 2 salmos aqui, eles não apenas introduzem o livro 1, do Salmo 1 ao 41, mas introduzem todo o saltério. Eles preparam o povo para tudo que está por vir no saltério. Para você conhecer bem o saltério, você precisa primeiramente conhecer bem o Salmo 1 e o Salmo 2. Pastor, então a gente precisa ouvir sermões nesses salmos, certamente. E se Deus assim nos propiciar a ocasião, eu o farei. Aqui é apenas um início, uma introdução, para você ter uma ideia da importância dessa introdução. Além disso, não apenas esses salmos aqui, mas todo o saltério, já adiantando também um pouco do que eu vou falar mais à frente, o saltério como um todo, ele tem uma característica muito peculiar acerca da pessoa de Cristo. Qual é? Os salmos não apenas falam da vida do Senhor e da sua obra como um todo. Sim, eles falam de tudo isso. Mas os salmos também falam até mesmo daquilo que passava na mente do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente estamos diante aqui do livro dos louvores. Esse é o nome, o significado do nome, livro dos Salmos. O livro dos louvores. É com este livro que nós devemos adorar ao nosso Deus, exatamente usando as palavras que Ele nos concedeu. Seguindo aqui a questão da estrutura, ainda no Salmo 1, veja, eu quero que você observe agora uma outra questão, um outro aspecto. Eu quero que você observe aqui que há três salmos que eles tanto mencionam a Torá, a lei, como também outros 3 salmos mencionam o Messias. Deixa eu colocar isso melhor. Você observa que dentro do saltério existe uma estrutura, existe um padrão, também pelo fato de que há 3 salmos falando da lei e, em seguida, outros 3 salmos falando do Messias. O primeiro você já viu isso aí. O Salmo 1 fala da lei, o Salmo 2 fala do Messias. Mas há um outro também que faz isso. Um outro salmo também que faz isso. Veja isso no Salmo 18. Passe um pouquinho. Salmo 18. Eu não vou ler que o salmo é muito longo, mas veja, depois veja em casa com calma. O Salmo 18, ele é um salmo que enfatiza a pessoa do Redentor, a pessoa de Cristo. O Messias aqui, ele é descrito no Salmo 18. E o Salmo 19, que é mais conhecido e mais curto, veja, como eu citei pela manhã, ele é o salmo que menciona a lei do Senhor. A lei do Senhor é cantada, especialmente do versículo 7 ao versículo número 11. Então, note, o 18 fala de Cristo e o 19 da lei. Não é que o 19 não fala de Cristo também, entenda, mas em termos de ênfase aqui. Tem um terceiro grupo. Veja agora o 118. 118, Salmo 118. Observe isso. Salmo 118. O 118 segue o mesmo padrão. É o salmo que tem um foco na pessoa do Messias. E o 119, que você tão bem conhece, é o salmo que no começo ao fim há uma ênfase na lei. Na lei. Qual é o padrão? Salmo 1, lei. Salmo 2, o Messias. Salmo 18, o Messias. Salmo 19, lei. Salmo 118, nós vemos o Messias. Salmo 119, lei. Esses 3 grupos de salmos, assim unidos, 1 e 2, 18 e 19, 118 e 119, apontam também para um trabalho de um organizador desse saltério.
eles não estão aqui colocados à toa, um próximo ao outro. A gente vai voltar ainda para isso, mas já guarde esse aspecto como algo que aponta para a organização do saltério. Há um outro fator importantíssimo. Existem salmos aqui que estão espalhados nos 5 livros, ou seja, entre o Salmo 1 e o Salmo 150, existem salmos que eles são salmos acrósticos. Você sabe o que é um acróstico? Em nossa teologia reformada, isso é muito familiar a nós. Quando você lembra, por exemplo, do termo tulip no inglês, que é aquela palavrinha usada para ali esboçar a nossa teologia, ou melhor, os nossos 5 pontos do calvinismo. As doutrinas da graça. E por que é um acróstico? Porque você tem uma palavra sendo formada a partir de iniciais dessas doutrinas, dos nomes, as nomenclaturas que são dadas a essas doutrinas. Então, o acróstico, há uma ordem sendo assim expressada. Pois bem, no saltério, há um acróstico com relação ao alfabeto hebraico. E aí veja a importância de você tomar conhecimento disso. Reverendo, mas eu não conheço nada de hebraico. Certo, mas veja, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você aprende as suas riquezas. Então, pelo menos ouvindo o pastor da igreja que tem por obrigação de debruçar-se sobre o texto original e trazer isso para a igreja, escute bem. Deus, quando inspirou este livro, ele, dentre outras coisas, em alguns salmos, os fez serem escritos usando ali em seus versos, em suas iniciais, o alfabeto hebraico. Você pode observar isso também, depois com calma, em caso você tiver como consultar isso, posso depois passar onde você pode ver isso, num aplicativo, enfim, num site. O livro de Lamentações faz isso. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é todo escrito, os 5 capítulos, de forma acróstica. É o alfabeto hebraico que inicia cada letra do alfabeto hebraico, iniciando cada versículo. Isso é lindo demais, meus irmãos. Você acha que isso está à toa? Que não tem nenhuma razão? É claro que Deus, ele guiou isso, ele usou de um homem para que isso fosse assim organizado. Quais são os salmos? Salmo 9, Salmo 10, Salmo 25, o 34, o 37, o 111, o 112 e o 119, do verso 1 ao verso 45. Se não gravou, você pode depois ver, vendo o vídeo novamente aqui da gravação da pregação. Veja, cada um dos salmos mencionados aqui que eu disse, e os 45 versículos do Salmo 119, começam esses versículos com uma letra do alfabeto hebraico, mostrando assim que há ordem, há estilo, a beleza na escrita do saltério. Nós sabemos que o culto ao Senhor, bem como tudo que Deus faz, tem que ter beleza, possui beleza. Então, quando Deus faz isso, dentre outras coisas que Ele está nos mostrando, além de um padrão organizacional, Ele também está expondo beleza através da simetria. O culto, ele tem que ser organizado, ele tem que ser, seguir o padrão divino, tem que haver uma simetria e também deve existir beleza. Beleza. Veja as implicações que apenas o fato de que há uma organização através do alfabeto hebraico traz para nós. Além disso, também no saltério, existem agrupamentos que celebram o reinado de Yahvé e o seu Messias. Veja isso por partes também. Mais uma vez, volte para o Salmo 18 agora, o Salmo 18. Você observe isso em alguns livros do saltério. Salmo 18, veja. O verso de número 50. Volte um pouco, Salmo 18. Verso de número 50.
Deixa eu explicar logo antes de ler o verso. Aqui, nós estamos nos detendo acerca dessa relação aqui entre Yahvé, o Senhor, e o seu Messias. Veja isso no Salmo 18, verso 50. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aí você tem o Salmo 19, que tem um foco na lei, na revelação geral e depois na revelação especial, na lei, no 19. Aí vai um pouco mais para frente, Salmo 20. Salmo 20, e veja o versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Veja a ideia de a vitória do Messias. O Senhor concede ao seu Messias vitória. Agora o Salmo 21, versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Verso 5. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Ou seja, de vitória, de honra. Ocasião aqui de alegria. Mais um pouco à frente, agora veja o Salmo 22. Na verdade aqui há uma mudança aqui de cenário também, mas a ideia de que Deus aqui concedendo ao Messias, e o Messias passando por diferentes situações, está presente. Salmo 22, verso 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido? E aí o verso 27 até o versículo 31, veja agora, do 27 até o 31. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Veja a progressão aqui, claramente. Você tem as vitórias do rei ungido, no Salmo 18, verso 50. As mesmas vitórias messiânicas, elas são objeto das orações do povo de Deus, no Salmo 20, verso 5. E a ocasião para a sua alegria, no Salmo 21, verso 15, ou versos 1 e 5. E agora, no Salmo 22, os versos 1 e 27 ao 31, você tem aqui o enigma sem resposta desse rei messiânico, quando diz: Deus meu, por quê? E ele acaba finalmente, no final do verso 22, com uma resposta de adoração internacional. O Senhor que governa as nações é adorado e servido. Mas veja agora o Salmo 23, nessa mesma toada, o 23, versos 1 e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, até o rei Messias, ele encontra consolo entre as sombras tão profundas quanto a morte. Porque o próprio Senhor é o seu rei pastor, o seu rei pastor. E o Salmo 24, veja o Salmo 24, versos 9 e 10. Verso 7, a partir do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Depois de passar pela aflição do enigma no versículo 20, no Salmo 22, sem resposta, e depois no final ver a sua vitória, no 23 ele tem que passar pelo vale da sombra da morte, mas ser consolado e amparado pelo bom pastor. O 24 anuncia que ele, adentrando aos portões da glória, o todo-poderoso Senhor da aliança, o Rei da Glória. Percebe? Há uma clara conexão entre o Salmo 18
pulando para o 20, nesse caso, com relação ao Messias, ao que ele recebe da parte de Deus, o consolo, a ajuda, o auxílio, as vitórias nas guerras, nas batalhas. Mas sem perder de vista a conexão entre 18 e 19, que eu já expus. Lei, no caso, Messias e lei. E aí do 20 ao 24, esse foco na história do Messias. No livro 2, vai para o Salmo 45 agora. Salmo 45, no livro 2 do Saltério. Salmo 45, veja. Versículos 6 e 7. Agora no livro 2, a partir do Salmo 45, nós temos aqui esse livro com esses salmos consecutivos proclamando o Deus de Israel e o seu Messias como soberanos sobre todas as nações da terra. Perceba que há uma proclamação surpreendente aqui no Salmo 45, versos 6 e 7. O salmista, ele primeiro elogia o rei messiânico como o Deus eterno que foi ungido por seu Deus. Versos 6 e 7 no Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Salmo 46, o salmo seguinte, veja aí o verso 10. Esse salmo aqui nós temos mais um salmo real, que declara aqui o Todo-Poderoso Senhor da Aliança sendo exaltado entre as nações. Verso 10, do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Salmo 47, é dito que ele é o grande rei de toda a terra. Verso 2, Salmo 47. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. E o verso 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai. Salmodiai com um harmonioso cântico. E o Salmo 48. O Salmo 48, verso 2. Seu santo nome, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Perceba, esses salmos aqui estão linkados, 45 e 48, com essa ideia do reinado de Deus, do seu Messias, sobre toda a terra. Claramente, eles estão interconectados. Eles foram colocados nessa posição de forma deliberada, com a intenção de exaltar esse reinado. Mas esse reinado também é visto no livro 4. Avance um pouco. Salmo 93. Salmo 93, agora. No livro de número 4 do Saltério. Salmo 93. Mais rapidamente aqui. 93 começa assim, ó. Versículo 1. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Perceba a frase, a proposição aqui. Reina o Senhor. Agora vai para o Salmo 96. 96. Veja, versículo de número 6 em diante. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Verso 10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. 97, como é que ele abre o Salmo 97? Já com essa frase, reina o Senhor. E o 99, Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Percebe? Mais uma vez, a interconexão entre outro grupo de salmos. E aqui há um aspecto interessantíssimo. Perceba a riqueza disso. Somente aqui,
nesses salmos que vocês acabaram de ler, de observar aí, 93, 96, 97, 99, essa expressão no hebraico original aparece, com uma exceção. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 31. Com exceção desse texto, vamos abrir lá. 1 Crônicas 16, 31. Você vê isso também no texto bíblico. Diz assim: alegre-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Como assim, reverendo? Então quer dizer que a Bíblia não fala que Deus reina em outros momentos? Claro que fala. Estamos vendo isso aqui em vários salmos e há em outras partes. Eu estou falando a expressão exatamente como aparece aqui no hebraico. Essa construção como está no hebraico. Reina o Senhor. Somente aqui nesses salmos e em 1 Crônicas 16, 31. O que eu falei pela manhã? Que muitos eruditos, estudiosos, entendem que quem foi o organizador principal da parte final do saltério, da sua composição final, foi Esdras, sacerdote e escriba. E muitos também entendem que quem escreveu o 1 Crônicas foi Esdras. É somente aqui e em 1 Crônicas que a expressão aparece. Mas por que enfatizar isso? Porque a expressão aparecer aqui nos salmos, nesses 4 salmos, nessa ordem, aponta também para um padrão, para uma organização. Quer ver mais uma prova da estrutura dos salmos apontar para essa organização? Vá agora para o Salmo 120. 120. Aqui você verá isso de forma mais genérica, de maneira mais geral, o assunto. Salmo 120. Veja aí. O Salmo 120, ele tem lá no seu título, não estou falando da epígrafe não, que está colocada aí pelo tradutor. Estou falando do título do Salmo, que de fato aparece no original hebraico. Cântico de romagem. Perceba que esse título aparece aí e ele segue até o Salmo 134. Veja aí, o Salmo 134 também aparece cântico de romagem. Então, entre o 120 até o Salmo 134, não é só o 120 e o 134 não, irmãos, é entre eles, todos eles. 120 ao 134. Nós temos o título aparecendo de forma repetida. Cântico de romagem, ou Salmo de romagem. É uma coletânea aqui de salmos, também mostrando aqui uma ordem, uma organização. Salmos esses que eram cantados especialmente pelos peregrinos quando estavam indo em rumo para Jerusalém. Servir a Deus e adorar a Deus ali. No saltério, eles aparecem numa posição unidos, juntos. Não pode ser por acaso. Também nós temos salmos de recordação histórica. Volte só um pouco e vá para o Salmo 105. Salmo 105 e o 106, que são salmos bem longos. É só para você também ter uma ideia, observar isso daí. E depois ler com calma em casa. 105 e o 106, eles são narrativas das histórias do passado, que o povo de Deus experimentou, as bênçãos que o Senhor Deus proporcionou ao seu povo, os livramentos, a história da redenção. Esses 2 salmos, o 105 e o 106, descrevem isso, os atos redentivos de Deus no passado para com o seu povo. Uma descrição histórica aqui sendo contada para nós, nessa ordem também. Um outro salmo, e aí você volta mais um pouco para o 78, Salmo 78, que também tem uma perspectiva histórica aqui, de recordação histórica, é o Salmo 78, o Salmo didático de Asaf. Ele também tem essa ideia. Veja só o começo do Salmo, para a gente não ficar sem lê-lo também. Salmo 78, verso 1 até o verso 4. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Você lembra que de manhã eu expliquei que cada livro do Saltério, ele tem conexão, você consegue observar uma conexão com o Pentateuco. Eu até disse que há uma discussão entre os estudiosos quanto a isso, porque alguns chegam a ver uma conexão muito estreita, muito próxima entre o Pentateuco e o Saltério como um todo, como se fosse praticamente vendo em cada livro do Saltério uma ligação direta entre, por exemplo, o livro 1, do Salmo 1 ao 41, com o Gênesis, o livro 2, do 42 ao 72, com o Êxodo, e assim por diante. Mas por mais que haja uma crítica quanto a isso, a observar algo tão estreito, não pode se negar de forma nenhuma que há sim uma conexão entre o Pentateuco e o Saltério. Aí você fala assim, mas pastor, isso é óbvio, a Bíblia como um todo ela é harmoniosa. Sim, mas eu estou falando isso num sentido mais específico mesmo. Que o Saltério, ele reverbera o Pentateuco. Ele ecoa a lei, ele é a lei de Deus, a palavra de Deus sendo cantada, os mandamentos de Deus sendo cantados, e a história da redenção sendo cantada também. Um exemplo disso, você acabou de ver aí nesse Salmo, no 78. Veja aí, o que ouvimos, verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Do que você lembra aqui? Deuteronômio capítulo 6. O texto diz, lá no Pentateuco, que nós como pais temos que ensinar a lei de Deus aos nossos filhos. Eles têm que ouvir a palavra de Deus. Nós que ouvimos, devemos ensinar a eles. Eles devem ouvir de nós e passar para as demais gerações. É um eco de Deuteronômio capítulo 6. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Assim como Moisés ensinou, Asaf ensinou esse cântico, nós temos que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ensinar ao andar, ao se deitar, ao se levantar, em qualquer circunstância, ensinando a própria lei diretamente, como também cantando, porque aqui é um cântico didático, de ensino sobre a lei do Senhor. Um salmo de recordação histórica. Depois leia com calma todo esse salmo, como você percebe a providência divina ao longo da história, cuidando do seu povo. Asaf está dizendo aqui, inspirado pelo Santo Espírito, ensine aos seus filhos o que Deus fez no passado. Há uma outra coletânea de salmos históricos. Avance mais um pouco. O Salmo 135, veja aí, 135, do 135, o Salmo, até o Salmo 137. Então é o 135, 136 e 137. Esses três salmos aqui, eles também são uma coletânea histórica, de recordação histórica. E eu não vou ler porque são salmos muito longos também, mas veja depois com calma em casa. Do 135 ao 137, uma recordação histórica. E aí, veja como isso também é importante. Veja o padrão aqui estrutural no Saltério. Do 120 ao 134, nós vimos que são salmos de romagem. Da peregrinação, do povo cantando a Deus e caminhando para Jerusalém. Não apenas nessas ocasiões, mas especialmente nessas ocasiões. Aí você vai para o 135 até o 137, esses três salmos fazem uma recordação histórica. E aí eles servem aqui como uma transição. Uma transição. Dentro do próprio livro aqui. Ou seja, para a próxima coletânea que é citada, que vai do 138, veja, até o 145. E que coletânea é essa, pastor? É a coletânea final davídica. Do 138 ao 145, você tem os últimos salmos de Davi. Salmos de romagem, do 120 ao 134, depois salmos de recordação histórica, mais alguns salmos sobre isso, e depois os últimos salmos de Davi, organizados. Não sei tanta coisa para falar sobre isso ainda, deixa eu me avançar só mais um pouco para não deixar tanta coisa para o próximo domingo ainda. Deixa eu fazer uma síntese aqui, uma síntese. O Saltério como um todo, como eu já expliquei para vocês, ele fala de Cristo.
Mas para você guardar isso, se não agora anotando ou na sua mente, depois ouvindo novamente. Alguns salmos que são principalmente assim com foco messiânico. Salmo 2, que nós cantamos e já trabalhamos um pouco. O Salmo 22, que nós lembramos de forma imediata do sacrifício de Cristo na cruz, quando ele citou esse salmo, ele saiu dos seus lábios ali, quando estava realizando seu sacrifício, Salmo 22. O Salmo 45 apresenta o Messias como Deus ali antes do agrupamento de 3 salmos que descreve o reino de Deus sobre as nações. O Salmo 69, que é citado por 3 autores diferentes no Novo Testamento. O Salmo 72, que de fato foi escrito por Salomão, e ele é o clímax do livro 2, ou seja, ele termina o livro 2 no seu alto fulgor, e descreve o reinado universal do Messias. O Salmo 80, que apresenta também o Messias ali, como a única esperança para um reino que estava devastado. O Salmo 110, que apresenta uma pessoa messiânica singular, que é duplamente ungida como rei e sacerdote, o Salmo 110, e o Salmo 118, que é citado inúmeras vezes no Novo Testamento. São alguns salmos que falam tanto e tanto do Messias. Mais adiante, ainda avançando um pouco mais, o saltério também é marcado por uma outra característica. No saltério nós temos a marca aqui da confissão de pecados. De tal forma que nós podemos afirmar que o livro dos Salmos são orações cantadas. Porque isso é que é o louvor a Deus. Cantar a Deus é uma oração sendo entoada ao Senhor. Seja apresentando ao Senhor ali uma ênfase maior na adoração dos seus seres, seus atributos, suas obras, ou então envolvendo também a própria confissão de pecados, declarando a Ele a nossa pecaminosidade, clamando a Ele por misericórdia, ações de graças, petições, são orações cantadas, e a confissão de pecados está presente no saltério. Há um comentarista que diz o seguinte, que se você observar, em todo o saltério está espalhada a confissão de pecados. Você não tem simplesmente um grupo aqui, juntinho, de salmos, apresentando. Não, você vai ter em todos os 5 livros do saltério, confissão de pecados. E ele diz que isso ocorre, ele acredita que tem a ver com isso, com o fato de que uma série de salmos retratando confissão de pecados ficaria muito pesada aquela sessão. Mas isso é uma questão dele, pessoal, acerca do assunto. Pois bem, veja o salmo que normalmente é citado como o principal salmo de confissão de pecados, o Salmo 51. Vá para lá, para o Salmo 51. O Salmo 51, que é o famoso salmo de Davi, quando ele declara toda a sua iniquidade, seu pecado, e pede perdão a Deus por ter caído diante do Senhor, por ter assassinado um homem e também adulterado com a sua mulher, com a mulher deste homem. O Salmo 51, veja, ele é o salmo que envolve confissão de pecados, e aí alguém pode se perguntar, como é que esse salmo aqui, ele aparece depois do Salmo 32? O Salmo 32, ele é um salmo que anuncia, Davi fala sobre o perdão que ele recebeu do Senhor. E alguém pode dizer, mas isso não é estranho? No 32 ele fala sobre ter sido perdoado por Deus, e no 51 há aqui essa menção, esse salmo inteiro sobre a confissão de pecados. Lembre-se que eu acabei de falar. Durante todo o saltério você tem confissão de pecados sendo exposta. Não apenas uma sessão. Assim o organizador colocou, mostrando a necessidade, creio eu, de que não apenas em um momento da vida, mas em várias circunstâncias, a confissão de pecados deve estar presente em nossas vidas. Só que isso não é por acaso também. O 51 não está aqui à toa. O que é dito no 50? Volte um pouco, 50, Salmo 50. Verso 1 até o 4. Mas o ponto aqui é o verso 4. Mas a partir do 1. Diz assim, Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio.
Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Você conhece o Salmo 50? Nós cantamos aqui também. Deus está chamando a terra para julgar. Aí no Salmo 51, quem é o primeiro a ser julgado? O rei. O rei. Ele é o primeiro a ser tratado, o primeiro a ser ali como culpado, chamado para ser julgado. E assim se arrepender do seu pecado. Não, o Salmo 50 e o 51 não falam apenas da necessidade do rei se arrepender, mas de todo o povo. Lembre-se que o rei era o representante do povo. O rei Davi deveria se arrepender dos seus pecados, assim como todo o povo. Você diz, mas como é que Cristo se encaixa numa descrição como essa? Ele nos substituiu diante de Deus. E por causa dos nossos pecados, não dos dele, porque ele não tem pecado, mas nos substituiu. E na condição de substituto, de mediador, isso pode ser dito acerca dele. Não por conta de alguma transgressão cometida por ele, mas por causa das nossas iniquidades. Deus chama a terra para julgar, e o nosso rei vai à nossa frente. Se interpõe entre nós e Deus e é julgado em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Mais uma última, e a gente conclui, uma última característica do saltério que mostra também essa estrutura do saltério. Meus irmãos, há 3 grupos também dentro dos Salmos que aparece uma expressão que é importantíssima nesse livro, que é a expressão aleluia. Aleluia. E essa palavra aqui, ela na verdade, ela significa, você já deve ter ouvido isso, a explicação disso. A ideia é essa: todos vocês louvem a Yahvé. É uma junção entre a palavra no seu início, que é aleluia, e o início do próprio tetagrama, Iá. Então, quando você, claro que no nosso idioma você vai imaginar, né, o I e o A no final, aleluia. Mas tentando transliterar isso na sua mente, tente imaginar isso, no final, a própria expressão, a própria palavra Y, A e H. Y, A e H. Lembre-se que a transliteração do nome de Deus em hebraico, uma das mais comuns ser usadas é Yahvé. Y, A, H, W, E, H. Yahvé. Pois bem, a primeira parte, Iá, Y, A e o H, junto com esse Halelu, formam essa expressão de louvor a Deus. Aleluia. Louvado seja Yahvé. Seria essa a ideia aqui. Veja onde ela aparece. Vai lá para o Salmo 104. 104. Estamos caminhando para o final já. Salmo 104. No final do Salmo, versículo 35. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. 105. Também no seu final. 105. Para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. E o 106. Ele começa com aleluia, veja, aleluia, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele termina com aleluia, veja, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia, louvado seja
Yahvé. Esses 3 salmos, o mesmo padrão. Agora avance um pouco e vá para o 111. O 111 aqui. 111. E aqui, na verdade, você tem uma estrutura que ela não apenas envolve essa expressão, louvado seja Yahvé, mas uma estrutura até maior aqui acerca do tema que está sendo tratado aqui pelo Senhor. Veja, do Salmo 111 até o 117, nós temos aquilo que foi chamado na tradição judaica de Halel egípcio. Halel egípcio. Você deve ter ouvido isso como a expressão os cânticos de Halel, ou salmos de Halel, do 111 ao 117. E aqui, deixe-me fazer um comentário breve sobre isso, na minha experiência pessoal acerca desse assunto. Até pouco tempo atrás, antes de aprofundar acerca dessa temática, para expor aqui na igreja, eu tinha o entendimento de que os salmos de Halel, eles eram apenas o Salmo 113 até o Salmo 118. 113 até o Salmo 118. Todavia, estudando com mais profundidade o assunto, eu mudei a minha concepção quanto a isso e cheguei à conclusão que, na verdade, o 111 até o 117, claro, isso lendo o texto original e observando os estudiosos do assunto, é do 111 ao 117 que, na verdade, compõem esses salmos de Halel. E por quê? Bem, primeiro por conta dessa expressão, veja, no Salmo 111 começa com aleluia, o 112 começa também com aleluia, o 113 ele começa e termina com aleluia, veja, o 113 ele começa com aleluia e termina com aleluia, o 114 ele não tem a expressão, não aparece, eu já explico por quê, não aparece, o 115 ele conclui com aleluia, o 116 também conclui com aleluia. E o 117 também conclui com aleluia. Perceba. E aleluia não aparece no 118. Então, os salmos de Halel são esses, do 111 ao 117. Estes salmos eram os salmos que eram mais comumente cantados no período da Páscoa. E por quê? E aqui eu vou só adentrar um pouco o assunto para a gente poder continuar, se Deus nos permitir, na próxima semana. A poesia hebraica, ela não é igual à nossa com relação àquilo que ela dá maior importância. Nós damos importância na poesia, a nossa poesia, ela possui uma característica principal, é a rima. Na poesia hebraica, e também com relação à ênfase da nosso escrito, está naquilo que nós concluímos, no final. É no final que a gente dá a maior ênfase a determinado assunto. Não é assim com relação à poesia hebraica. Na poesia hebraica, o que é principal está no centro. O centro. Seria uma ilustração para você pensar nisso. Há um movimento de crescimento, de subida na escrita, de subida. Essa subida chega até o cume, até o mais alto do monte, e ali você tem aquilo que é principal na escrita, e depois há uma descida. Então, imaginando aqui como essa subida e descida, os demais versos, as demais frases, e o centro do texto sendo o principal do que o autor quer passar para nós. Pois bem, nessa estrutura aqui você tem isso acontecendo. Do 111 ao 113, você tem esses cânticos aqui sendo entoados, e do 115 ao 117 também, todos eles aparecendo com aleluia, louvado seja Yahvé. E o 114 não aparece a expressão, propositadamente, mostrando assim que no meio dos cânticos de Halel, o 114, é o salmo principal, porque traz o tema central aqui. Qual é? Veja aí na sua epígrafe, não está no original, tá? Mas só para você ter uma ideia do tema, as maravilhas do Êxodo, ou seja, a redenção que Deus efetuou na antiga aliança. Por isso, os salmos do Halel egípcio,
esse grupo de louvores eram entoados na Páscoa principalmente, porque o centro deles, o Salmo 114, que é o salmo principal, é o salmo que narra as maravilhas do Senhor Deus quando salvou o seu povo, livrou o seu povo do Egito, com grande mão poderosa. Veja como o salmo como a estrutura está escrita. Tem 6 salmos falando, louvado seja Yahvé, louvado seja Yahvé, louvado seja Yahvé, louvado seja Yahvé, pelas maravilhas que ele fez no Egito. Essa é a ideia. Começam adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus pelo que ele fez no Egito. E passam depois, continuam adorando a Deus pelo que ele fez no Egito, pela salvação. Ele nos deu o Cordeiro para morrer no lugar dos nossos primogênitos. Louvado seja Yahvé, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso, meus irmãos, toda essa estrutura que nós vimos pela manhã e à tarde, na verdade, alguns elementos da estrutura dos salmos, apontam para nós aqui uma organização, um padrão, beleza e outras coisas que eu já falei para vocês também. A impressão inicial aqui de uma montagem confusa, de uma variedade de salmos, ela precisa ser revisada se você pensava assim antes. Os salmos são um conjunto de poesias aleatórias colocadas de forma, aleatoriamente também, unidas. Não, não é isso. Tomados em conjunto, esses vários agrupamentos aqui citados, e há outros também, eles representam um grande segmento do saltério. Outros agrupamentos ou interligações ligam todo o livro de Salmos a uma composição bem organizada. Reconhecer todos esses vários elementos estruturais do saltério não significa que o livro deve ser percebido como se fosse um tratado teológico, não é isso. Aqui não estou falando para vocês que é um livro de sistemática, não um livro de dogmática, tá? Com você pode num índice ali, não é isso. Mas é para você perceber que há uma ordem lógica, há um padrão. Não foi simplesmente de forma avulsa colocado. Não, de forma alguma. De forma alguma. Citando aqui a nossa confissão de fé, o que aconteceu com o saltério é o que aconteceu com toda a palavra de Deus escrita, revelada e registrada, pelo singular cuidado e providência dos propósitos soberanos do Senhor. A estrutura e a substância impressionantes do saltério são exatamente o que são. Meus irmãos, a Deus seja a glória pela incomparável majestade da sua palavra aperfeiçoada. Isso é só um pouco para a gente poder entender que o que nós cantamos não é algo feito por meros mortais. Não foi um homem que, inspirado por uma paisagem, e aí pegando a palavra inspiração aqui e dando a ela uma conotação mais ampla, né? Ele viu uma paisagem, se inspirou, ele foi lá escrever uma música, ou ele então pintou um quadro. Não. A inspiração, teologicamente falando, é o ato de Deus conduzir todo o processo de escrita, de maneira a deixar isso harmonicamente organizado e revelar a sua vontade ao seu povo. O saltério, este inário, não é fruto da mera mente de um mortal, mas flui do próprio Deus. É uma expressão da sua vontade, do seu ser, das suas obras. Por isso ele é incomparável. Ele é incomparável. Nenhum inário pode ser comparado a este inário aqui. E como eu disse, foram 2 sermões apenas introdutórios para você, antes de entender por que cantamos salmos somente. Por que cantamos salmos? O que são os salmos? Você deve conhecer isso. O que são os salmos? Espero que pela manhã e à noite tenha dado para entender um pouquinho do que são os salmos, do que é o livro dos salmos. E aí, no próximo dia do Senhor, pela manhã, talvez ainda fale um pouco mais sobre esse assunto, um pouco mais, para em seguida, já no próprio sermão da manhã, se for da vontade do Senhor conseguir fazer isso, já começar a falar do canto propriamente dito dos salmos.
Se não, ficará para a noite. Mas se Deus quiser, no próximo domingo a gente vê isso. Ou pela manhã, ou pela noite, a gente já começa a falar do canto propriamente dito. Até aqui. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra, por este saltério maravilhoso, que foi inspirado por ti, que foi dado ao teu povo, para que nós cantássemos as tuas maravilhas, para que nós adorássemos a ti, ó Yahvé, Senhor da aliança, Deus de todo o universo. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque tu não nos deixaste à mercê, a executar nossos pensamentos como se fosse sem nenhuma direção do Senhor. Não. O Senhor mesmo nos entregou aquilo que quer que nós devolvamos ao Senhor. Apresentemos a ti. E aqui está diante de nós a palavra do Senhor sendo anunciada, especialmente nesse inário. Esse inário que vem do Senhor. Ó Deus, ajuda o teu povo para que haja uma compreensão adequada, uma compreensão correta, que eles conheçam cada vez mais os salmos, vejam Cristo nos salmos, toda a sua pessoa e a sua obra. Ó Deus, eu oro a ti, para que o teu povo ame cada vez mais os salmos e toda a tua palavra, o Antigo e o Novo Testamento, que não façam uma divisão arbitrária, achando que somente o Novo Testamento é a tua revelação. Ó Deus, tem piedade de nós. Há muitos que estão assim, que são ignorantes quanto à revelação do Senhor em nossos dias. Pessoas que já leem a Bíblia há anos e alguns que pouco leem, mas o pouco que sabem é de forma tão confusa, achando que houve um tempo da lei, agora há um tempo da graça. Senhor Deus, acaba com isso em nosso meio. Dispersa o falso ensino, acaba, destrói a heresia e tudo aquilo que corrompe a verdade do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a amar a tua palavra, a amar a tua lei, a amar o teu ungido e a saber, ó Deus, que o Senhor Deus nos deu é muito melhor do que qualquer outra coisa nessa terra. O livro dos Salmos é um exemplo disso. Nele, nós ouvimos o Senhor falar, mas nós também falamos com o Senhor através desses salmos. Abençoa também os que não vieram, no sentido de que possam ouvir esses sermões depois, se não ouviram agora, para que também continuem crescendo no conhecimento desse assunto. E assim, ó Deus, saibamos dar razão à nossa fé. Rogamos a Ti essa bênção em nome de Jesus. Amém.